Cumprimento a todos com a paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe. Hoje o Senhor me dá uma palavra maravilhosa, como toda palavra do Senhor é maravilhosa, mas antes eu quero fazer uma oração ao Senhor nosso Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na tua presença, Senhor Jesus, que neste momento, Pai eterno, eu coloco o Brasil em tuas mãos. Te peço a tua bênção sobre o Estado brasileiro. Te peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que for ouvir a tua palavra, que possam entender. Ó Pai amado e querido, eu te peço a tua bênção sobre nossas vidas. Te peço a tua cura, te peço a tua providência, te peço o teu socorro, te peço a tua graça para as nossas vidas, Senhor. Amado Deus e Pai, eu te peço, visita as famílias, visite o teu povo espalhado na face da terra. Abençoa, Pai, o teu povo, os teus servos, os teus filhos. Ó, meu Deus eterno, visita os enfermos, cura os enfermos. Dá vitória a todos, no poder e na autoridade do teu nome. Te peço, meu Deus, o bem do Senhor sobre todos, que todos sejam abençoados, que todos sejam libertos, que todos sejam curados, renovados, transformados, abençoados de maneira sobrenatural. Meu Deus, que o teu nome seja glorificado. Eu te peço em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aqui hoje eu vou falar um estudo da palavra do Senhor em Obadias, e é o que nós vamos ler agora. Obadias, uma carta curta do Velho Testamento, e nós vamos ler, e nós vamos assim aprender lições maravilhosas para a nossa vida hoje, e vamos entender de onde vêm as guerras e o que aprendemos com elas, com as lutas, com as guerras espirituais travadas, com problemas fortes que muitas vezes enfrentamos. E assim está escrito, Obadias, verso 1 até o final. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no teu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevalecem contra ti os que comem o teu pão. Puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento.
E não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú cada um seja exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveres em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da tua ruína, nem alargar tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu devias olhar satisfeito para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os dias e os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria e Benjamim Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Serafate possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Aqui fazemos a leitura de toda a carta do livro de Obadias. Esse profeta do Senhor Obadias, ele faz um prenúncio duro para um país específico que era o país de Edom. Contudo, essa história dessa nação, ela é bem mais extensa e o seu relato no teor total excederia o da carta do Senhor dirigida a eles. Então, para que entendamos esse contexto do livro de Obadias, tanto na época como para nós nos tempos de hoje, então é necessário eu relatar nas mais breves, sucintas palavras por onde o histórico do país de Edom começa. Séculos antes, e uma mulher chamada Rebeca
foi milagrosamente agraciada pelo Senhor nosso Deus com uma gravidez. E visto que ela era estéril, seu marido Isaque ora ao Senhor por ela, pedindo por ela sobre esse assunto para que ela concebesse. E a Bíblia diz que ela concebeu, a gestação dela tinha gêmeos dentro do ventre dela. Porém, o que é mais notório dizer é que esses meninos lutavam entre si dentro do ventre da mulher, no ventre da mãe. E a mãe se sentia muito incomodada com isso. E ela foi questionar o Senhor e ela disse, por que assim? Por que eu sou assim? Por que é isso comigo? E o Senhor respondeu a ela e disse, 2 nações sairão do teu ventre. Um povo será mais forte do que o outro. O maior servirá ao menor. E no parto, o que é que acontece? Primeiro vem Esaú, que é o primeiro e é o fundador da cidade do país de Edom. E depois, agarrado ao calcanhar dele, vem Jacó. 2 gêmeos diferentes. Esses crescem. E de repente, um é caçador, que é Esaú, e Jacó era o homem das tendas. Então, numa certa feita, Esaú volta para casa depois de caçar. E a Bíblia diz que ele estava faminto. Então, ele, ao perceber de longe o cheiro de comida pronta, ele com fome, ele falou a Jacó, o seu irmão que estava cozinhando, e disse assim, dá-me desse guisado, porque eu estou cansado. E Jacó, que era esperto, oportunista por natureza, aproveitou-se da vulnerabilidade do seu irmão Esaú naquele momento, e ele disse assim, me vende a tua primogenitura? E assim Esaú, que estava com muita fome e muito cansado, ele vai e troca o seu direito de primogenitura por um bocado de pão e um guisado de lentilhas vermelhas. E Esaú, a Bíblia diz que não foi só isso, ele fez isso com desdém. Ou seja, ele fazia pouco caso da primogenitura. Aliás, porque tinha Jacó que era esperto e oportunista. Mas a Bíblia fala de Esaú e diz que ele desprezou a sua primogenitura. E fora outros traços do caráter de Esaú que não eram bons. Então Jacó, que foi o fundador do povo de Israel, e Esaú, também chamado de Edom, por causa do prato de lentilhas, que quer dizer vermelho, então, ali ele é o fundador da cidade de Hebron, da cidade de Edom, melhor dizendo. E os dois não eram de caráter reto como o pai deles, Isaque, nem como o avô deles, Abraão. Mas, contudo, Esaú, o Edom, a Bíblia mostra péssimas referências bíblicas sobre ele. Ele era um bom caçador, perito, porque toda pessoa tem suas virtudes. Mas diante do Senhor, o que é que ele fez? Ele trouxe amargura de espírito para o pai e para a mãe, porque casou-se com 2 mulheres cananeias, que eram idólatras. Gênesis capítulo 26, versículo 34 e 35. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, que Esaú era devasso, ele era profano, e que mesmo arrependido do que fez, com lágrimas chorou para ter a primogenitura, ele teve uma bênção, mas a primogenitura não, e ele se arrependeu daquilo e com lágrimas ele chora, mas não encontra arrependimento, ou seja, não encontra espaço da parte do Senhor
para com ele. E Jacó, por outro lado, ainda mais depois disso, instigado por sua mãe, ele vai e engana o pai dele, que já era cego. E o pai, sendo cego e achando que estava próximo de morrer, vai e quer passar o direito da primogenitura para o primogênito, que era Esaú, que nasceu primeiro. E essa era uma lei naquele tempo para os judeus, para os hebreus. É que o pai morresse, passava tudo, riquezas, tudo para o filho primogênito. E ali a Bíblia diz que Isaque, já sem vista, sem enxergar, ele vai e quer passar a bênção da primogenitura para Esaú. Mas a Bíblia vai e mostra que Rebeca age com astúcia, faz com que o filho Jacó vista as roupas de Esaú, e Esaú era peludo, e Jacó ele era liso. E a Bíblia mostra que o pai tem dúvida, diz, bom, a pele é de Esaú, o cheiro do meu filho, mas a voz é de Jacó, mas abençoou ali Jacó como se fosse Esaú. E uma vez abençoado, como diz, não se poderia tirar a bênção dele. E quando o irmão dele, Esaú, soube disso, ficou enfurecido. Então, quer dizer, como se eles dois sempre tivessem em pé de guerra. Se eles ficassem unidos, sempre é como se tivesse um pé de guerra. Mas o Senhor disse à mãe deles, duas nações diferentes, que não teriam os mesmos costumes, não teriam, vamos dizer, o mesmo pensar, o mesmo parecer. Um iria para um lado se expandir, outro iria para outro lado. Mas acontece que não era necessária essa guerra, mas se tinha essa guerra. Então Esaú, mais enfurecido ainda contra o seu irmão Jacó, depois de ver que verdadeiramente Jacó consumou o fato de tomar a primogenitura, e ali vai e foge. E anos depois, muitos anos depois, a Bíblia diz que eles dois se reconciliam. Mas isso foi possível, não era por causa da natureza de Esaú, que não era nem um pouco pacífica, nem um pouco temente ao Senhor, mas por causa das orações de Jacó e por causa da luta que ele teve no Val de Jaboque, quando atravessou ali, e ele lutou, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e prevaleceu, Gênesis capítulo 32, por aí capítulo 33. Então ali foi quando Jacó teve o nome dele mudado de Jacó, que quer dizer suplantador, para Israel, ou seja, campeão com Deus. E ele vai ao fundador da nação de Israel, Jacó, e Esaú, do povo de Edom. E a Bíblia diz que o povo de Israel, mais adiante, quando se multiplicam 430 anos depois, eles se multiplicam, viram uma grande nação. O Senhor os liberta da mão de Faraó, da opressão de Faraó. Abre o mar vermelho, o povo passa, pés enxutos. E ali eles começam a peregrinar para entrar na terra prometida. Aí a Bíblia diz que durante a peregrinação, Moisés, ele solicita uma passagem pelo território de Edom, e o rei de Edom não permite. Números capítulo 20, versículo 14 diz: Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muitos dias, e como os egípcios nos mataram,
a nós e a nossos pais, e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a sua voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos nos teus termos. Porém, Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Quer dizer, a nação de Edom, que era povo de Esaú, odiava o povo de Israel, que era a nação de Jacó. Porém, ele disse, então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e eu, se o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar a pé. Porém, ele disse novamente: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então é que nós vemos que o povo, a nação de Esaú, que era Edom, quando estabelecida, depois de muitos anos, mesmo eles terem se reconciliado, mas a nação de Edom odiava a nação de Israel. E por causa disto e outras coisas mais, o Senhor visitou os edomitas, e não foi só no tempo de Obadias. Antes, Jeremias 49, está escrito assim, versículo 7. Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios, corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú no tempo em que eu visitei. Se vindimadores vierem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se pudera esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não mais existe. E aqui o Senhor vai falando, e diz assim, versículo 15, porque eis que fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as tuas pragas. Então nós vemos que aqui o Senhor pronunciou um juízo contra Edom, e o Senhor fez, e a Bíblia diz que o Senhor visitou Esaú e o destruiu. Por quê? Porque aos olhos do Senhor ele era terrível e ele era arrogante. O que nos faz sempre nos lembrar que todo ser humano é propenso a isso,
à arrogância, à altivez, ao orgulho, e que se nos deixamos levar por essas coisas, podemos, assim, ser punidos pelo Senhor, como foi Esaú. Então Esaú negou que o povo do seu irmão passasse por suas terras. Na época, o governante já de Edom, o povo de Edom odiava o povo de Israel. Mas o Senhor visitou aqueles edomitas. Eles eram terríveis, eram arrogantes, odiavam Israel, inveteram ódio para com os israelitas. Está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 25, versículo 12 ao 14, está escrito assim: assim diz o Senhor, pois que Edom se ouve vingativamente para com a casa de Judá, e se fizeram culpadíssimos quando se vingam dela, portanto, assim diz o Senhor, também estenderei a mão contra Edom, e arrancarei dele homens e animais, e o tornarei em deserto desde Temã e até Dedã, cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o povo edomita era um povo que odiava Israel. E por isso eles sofriam juízos que vinham da parte do Senhor. Então, quando passou-se esses tempos, passaram-se séculos, e sempre o Senhor lidava com todos os povos da terra, como o Senhor lida com todos os povos da terra até hoje. Então, cerca de 840 anos antes de Cristo, quer dizer, bem depois da geração de Edom, da geração ali, depois de Edom, depois de Jacó, as gerações das gerações dele. Aí é quando chega o profeta Obadias. Ou seja, o Senhor levanta Obadias, um homem simples, mas tão simples que aqui não diz nem que profissão ele tinha, de tão simples. Era um simples homem da terra de Judá, para profetizar mais uma vez o juízo do Senhor contra os edomitas. E Obadias era um homem de Judá, e o nome dele significa servo do Senhor. Então, nós, assimilando o significado do nome Obadias, que é a carta que eu li, assimilando o nome dele, que significa servo do Senhor, juntando com o juízo do Senhor que proferiu para Edom, e juntando o perfil deste povo para nós nos tempos de hoje, nós teremos muitas lições para aprender, e que eu, assim, dividi em 3 lições. A primeira é que se somos servos do Senhor, como Obadias foi, temos que ter consciência de que, se quando conhecemos a verdade e ainda assim decidimos cometer erros deliberadamente, pode ter certeza que perderemos muito na vida, pode ter certeza que sofreremos muito na vida, pode ter certeza que atrairemos a ira do Senhor nosso Deus, como aconteceu com Esaú. O pai de Esaú, que era Isaque, temia o Senhor. Isaque era filho de Abraão, que também temia o Senhor. E Esaú era filho de Isaque, como Jacó. Mas a Bíblia diz que Esaú causou desgosto a seus pais.
Esaú casou-se com mulheres cananeias e mulheres que eram idólatras. A nação de Esaú, Edom, era uma nação idólatra. Era uma nação pervertida. Era uma nação má. Era uma nação perversa que até o Senhor dizimou tanto eles da terra, que no tempo do ferro eles eram ali perto da Transjordânia de hoje. E hoje estão de lá para lá, se misturaram com outros povos, porque eles eram perversos diante do Senhor e atraíram a ira do Senhor. E é por isso que Obadias está aqui profetizando mais uma vez o juízo do Senhor sobre o país de Edom. Visão de Obadias, diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. Ou seja, o Senhor declarou guerra àquela nação. Aí ele diz: eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, sim. Desde Jeremias 49, que vimos que o Senhor não fez notoriedade para o país de Edom, como fez com o país de Israel em certas épocas. Aí disse aqui sobre Edom: a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no coração: quem me derribará em terra? Ou seja, era uma nação, além de ser egoísta, era uma nação que se vangloriava porque suas habitações eram dentro de cavernas, em altos penhascos, e eles se achavam seguros e protegidos. Eram lutadores, mas o caráter deles não agradava ao Senhor, como a busca deles não buscavam o Deus verdadeiro. Então, trazendo para os tempos de hoje, podemos ter muitas virtudes. O Senhor fez o ser humano com virtudes. Esaú tinha uma virtude, que ele era um bom caçador. Mas se nós desobedecemos ao Senhor deliberadamente, sabemos o que é para fazer a verdade e não praticamos e pecamos deliberadamente, então atraímos sobre nós a ira do Senhor nosso Deus. E aqui diz mais acerca do país de Edom: se te elevares como as águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali derribarei vocês, diz o Senhor. Quer dizer, o Senhor estava dizendo a eles: vocês podem estar onde vocês forem, ainda que forem mais para longe, mais alto, eu derribarei vocês, eu encontrarei vocês, eu acharei vocês. Aí o Senhor diz, versículo 5, se viessem a ti ladrões ou roubadores da noite, como estás destruído, não furtarias o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixaria a ti alguns cachos? Quer dizer, esse povo era um povo que tinha um costume de invadir outras nações, de matar, roubar, saquear as riquezas de outras nações e ali tomar para eles. Mas acontece que eles atraíram tanto a ira do Senhor com isso, que a segunda lição que eu posso ver que aconteceu com o povo de Edom e que podemos tomar para as nossas vidas, é que nós, como servos do Senhor, se optarmos em fincarmos nossa vida no ódio, ou humilhando os outros, ou fazendo o que é mal, nós poderemos colher a mesma coisa que plantamos, a mesma moeda, porque existe a lei da semeadura. Olha o que diz aqui, versículo 6. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos, quer dizer,
Do jeito que eles saquearam outras nações e não ajudaram Israel, e se riam e se gloriavam do infortúnio de outras nações e matavam e roubavam, assim agora o Senhor disse, vai acontecer com vocês. E disse, todos os teus confederados te levarão para fora dos limites. Vocês que gozam da paz de vocês, vocês mesmos se enganam. Esses que estão junto com vocês prevalecerão contra vocês, que comem o pão de vocês. Eles vão armar a armadilha contra vocês. E contra vocês, Edom, não há entendimento, não há acordo. É isso que o Senhor quer dizer. Ou seja, eles iam colher aquilo que eles plantaram. Eles eram arrogantes, eles eram uma nação egoísta, é uma nação que não ajudou a outra nação que era Israel, se vangloriavam de outras nações que eles arrazoavam, que eles devastavam, e quando Israel foi capturado pelos inimigos, foi no tempo dos babilônicos, em outras épocas, então o povo de Edom nunca os ajudou, se recusavam a ajudar, a fazer alguma coisa por Judá, e ainda mais se regozijavam com o infortúnio de Judá, com o infortúnio de Israel, e ainda mais eles pilhavam os bens do povo de Israel, que eram deixados por causa da guerra, juntava e dava para as nações inimigas que saqueavam Israel. Então quer dizer, nós vemos duas nações que veio de dois irmãos, que os dois já vinham de uma guerra desde o ventre da mãe deles. Na nossa vida, enquanto temos vida, nós podemos semear o bem. Enquanto temos vida, podemos melhorar nossas ações, nossa conduta. Enquanto temos vida, podemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Enquanto temos vida, podemos nos desvencilhar do mal e procurar o bem. Enquanto temos vida, nós podemos estar na presença do Senhor. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10, se eu sou serva do Senhor, quem é servo do Senhor? Está escrito. E não nos cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, e principalmente os domésticos da fé. Quer dizer, o nome Obadias significa ser servo do Senhor. E se eu sou serva do Senhor e fazendo mal, eu estou contradizendo aquilo que eu digo que sou. Se eu digo uma coisa e faço outra, eu sou uma demagoga. Eu sou o quê? Uma pessoa falsa. Então, se eu digo que sou serva do Senhor, então eu tenho que procurar ver o que é que o Senhor pede de mim. Assim como cada um de nós. Os que dizem que temem ao Senhor e que são servos do Senhor, o que é que o Senhor pede de você? O que é que o Senhor tem batido na tecla na sua vida para que você faça? Você e o Senhor. O que é que o Senhor deseja de você? Como deseja de cada um de nós? Esse é um pré-requisito universal. Gálatas 6, versículo 9 ao 10. Que façamos o bem uns aos outros. Outro texto que também é universal. Louvado seja o nome do Senhor, que é para todos. Aleluia. Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14 ao 17 está escrito. Segui a paz com todos e a santificação. Sem ela, ninguém verá o Senhor. Então, segui a paz com todos e a santificação. Sem essas coisas, ninguém verá o Senhor. Aqui está dizendo, ninguém.
Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ou seja, algumas pessoas dizem assim, eu sou servo do Senhor, serva, por que é que eu não sou feliz? Observe o seu interior, porque nós somos, o Senhor criou o corpo não só para habitar a nossa alma, mas para também ser templo e morada do Espírito Santo. E será que dentro de nós temos tido as coisas do Senhor, ou se há mobílias, igual uma casa que tem certas mobílias velhas, ruins, que não servem, que é para jogar fora, e nós deixamos lá. E o Senhor fica dizendo, tire isso do seu coração e você não tira. E o Senhor diz, faça assim, a pessoa não faz. E o Senhor diz, perdoe para você ter paz. E a pessoa sabe o que é para fazer, mas não faz. Então aqui está dizendo que a pessoa se priva da graça de Deus. O que é se privar? É como se ela levantasse uma muralha, uma barreira que de inimizade o Senhor já derrubou, mas a pessoa volta a erguer ao redor dela mesma e ela se isola da graça do Pai. É porque está cheia de amargura e por isso não pode ver o Senhor nessas condições. Não pode ter a salvação se morre nessas condições. Aí aqui mais lembra o exemplo de Esaú. E ninguém seja fornicador ou profano devasso como Esaú, que por um manjar, ou seja, por um prato de lentilha, ele vendeu o direito da primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou, mas não achou diante do Senhor, porque o Senhor conhecia ele quem era. Então, por isso que o Senhor não proferia boas palavras para o povo de Edom. O que mais eu aprendo com o povo, esse povo, com esta geração, com esta gente? Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Eu aprendo que, como diz, a Bíblia diz que o que é soberbo, o Senhor abate. Aquele que não busca a presença do Senhor, não crê no Senhor Jesus, não dá glória a Deus, não se inclina para o Senhor, a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia também diz, essa nação insultou a nação que eram duas nações de cada irmão. Era para ajudar e não ajudaram. E ao passo que muitas vezes a pessoa passa na rua, às vezes tem uma moeda, tem uma condição, e vê uma pessoa ali que está na rua, às vezes desempregado, não tem o que comer. Às vezes uma criança que não está bem limpinha, não é porque ela quer, é porque às vezes está ali querendo uma moeda ou querendo até mesmo um trabalho, uma coisa. E de repente, e é porque diz que é servo ou serva do Senhor, insulta, faz pouco, repugna, passa longe, não ajuda. E o Senhor diz em sua palavra, Provérbios 14, versículo 31 está escrito, o que oprime ao pobre ou o insulta, insulta também aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. E a Bíblia diz que no dia da aflição, quem acudiu necessitado será acudido, ajudado pelo Senhor. E aqui nós vemos que uma nação inteira riu do infortúnio de outra nação. Achou bom quando tudo foi morto e quando se acabou, quase se extinguiu a nação de Israel. Mas o Senhor se irou muito com essas coisas.
A mesma coisa é na vida individual. Quem muitas vezes ri do infortúnio do outro, quem muitas vezes acha que por estar no caminho da fé, vai, insulta ou repugna ou ridiculariza quem está caído e não sabe que de repente pode estar na situação daquele. Que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Então nós vemos Obadias, mesmo sendo usado por Deus para proferir um juízo do Senhor específico para a nação de Edom, mas ainda assim no versículo 15, eu posso dizer e ver este versículo como uma profecia futurística apocalíptica e que já está se cumprindo, que diz: porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações, como fizeste, assim fará contigo, a maldade cairá sobre a tua cabeça. Ou seja, o Senhor disse, ele disse, porque o dia do Senhor está perto. Quando voltamos para Jeremias 49, nós vemos o profeta Jeremias proferir o juízo do Senhor para algumas nações. E o Senhor sempre proferiu juízo para várias nações. E nos tempos de hoje não é diferente, o juízo do Senhor também será sobre várias nações. E ele diz aqui que quem carregar a maldade voltará para si, cairá na sua própria cabeça. Versículo 16, dizia Obadias: porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivesse sido. Ou seja, Edom teve oportunidade de servir a Deus, Esaú teve. Esaú era conhecedor de que ao menos existia um Deus único e verdadeiro, sim, porque o pai dele andava na presença do Senhor, o avô dele andava na presença do Senhor. Mas acontece que ele vai para outros caminhos. Então é como nós hoje. O Senhor diz, muitos bebem da minha palavra, ou seja, é que é a mesma coisa de monte da santidade. E assim, enquanto existiu o planeta Terra, existe a graça de Deus. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, é tempo de salvação, de remissão e de bênção, de cura e de vitória. Podemos ver todas essas coisas. E o Senhor diz, mas no monte Sião haverá livramento e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão suas herdades. Ou seja, o povo de Jacó, que uma vez foi zombado pelo povo de Edom, que passou pela guerra e pegaram os despojos deles e deram a outras nações, o Senhor disse, estes possuirão suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, o que é que acontece aqui? Quando o Senhor diz, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será chama, significaria que, como o Senhor disse em Jeremias 49, em Ezequiel, aleluia, que o povo de Israel se levantaria contra o povo de Edom, e ali ninguém mais restaria da casa de Esaú. E tiveram ainda rixas entre eles. E no final das contas o Senhor levanta vários nômades que acaba e extermina praticamente com essa nação. E hoje existe Idumeia, que é um fragmento dessa nação, mas que está lá para muito depois da Transjordânia.
E o sul possuirão as montanhas, as planícies, os filisteus possuirão os campos de Efraim, os campos de Samaria, Benjamim, Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serafate, possuirão as cidades do sul, e levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O que é que isto quer dizer? Terceira lição que eu aprendo com o julgamento do Senhor proferido para a nação de Edom pela boca de Obadias é que a vontade do Senhor, o reino do Senhor, o reconhecimento da autoridade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará e adorará o Senhor nosso Deus. Romanos 2, versículo 2 ao 6 também fala, vamos dizer, do resultado da nossa plantação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Romanos, capítulo 2. Versículo 2 em diante. E bem sabemos que o juízo do Senhor nosso Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas que fazem tais coisas, acha mesmo que cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo do Senhor Deus? Ou tu que desprezas as riquezas da tua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando a benignidade do Senhor nosso Deus, vai ter tempo de se arrepender? Você que despreza tanto? Mas segundo a dureza o teu coração impertinente, entesouras para ti mesmo a ira do Senhor nosso Deus, da manifestação do juízo do Senhor nosso Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, vida eterna, os que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente o judeu e também o grego. Glória, honra, paz ao que fizer o bem. Primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para o Senhor nosso Deus não há acepção de pessoas, mas há acepção de escolhas e de caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 16. No dia em que o Senhor Deus há de julgar todos os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, segundo o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 14 é o que eu quero encerrar falando, versículo 7 ao versículo 12. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, viveremos. E se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E as almas que não querem nada com o Senhor? Quem criou foi o Senhor. Agora é claro que os destinatários é diferente. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, ó que julgas teu irmão, ou tu também que despreza o teu irmão, por quê? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará ao Senhor nosso Deus, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, com o juízo proferido do Senhor para Edom, eu entendo que o Senhor faz com que venhamos a sofrer as consequências de nossas escolhas.
o Senhor, ele nos adverte do porvir que vem para aqueles que são resistentes à sua vontade, que pecam deliberadamente. Existe a lei da semeadura. Enquanto temos vida, podemos receber o melhor desta terra, como diz Isaías 1,19, e também sermos pessoas melhores, que não devemos assim oprimir, nem achar pouco, nem assim escarnecer de outros, mas cada um olhe para a sua própria vida com o Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aprendo que, louvado seja o nome do Senhor, a autoridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, único e soberano Deus, porque Ele e o Pai é um só. Então, será reconhecida em todos os lugares, em todos os povos, para todas as nações, em todos os tempos, sempre o Senhor Jesus Cristo prevalecerá. O que aprendemos com as guerras, com os juízos do Senhor? Vamos aprender para o bem e assim ter a vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude. Amém. E graças a Deus.